E para quem não me conhece, eu sou Giovana, sou nutricionista, trabalho aí com processo de emagrecimento. Na verdade, assim, até é um emagrecimento diferenciado, eu diria, porque não é sobre restrição, não é sobre sofrimento, é sim sobre ter a liberdade de comer o que você gosta e mesmo assim conseguir emagrecer. E a Polly é minha estagiária também, para quem não sabe. Em breve também já está se formando aí, vai virar uma grande nutricionista. E eu chamei ela porque eu sei que muita gente também acompanha meu trabalho por ela e, querendo ou não, tem muitas dúvidas sobre emagrecimento. Então, a gente abriu uma caixinha de perguntas e vai estar falando um pouco com vocês. Eu acho que eu sou a maior prova de que realmente é diferenciado. Eu já passei por diversos consultórios diferentes, em estágios, e assim, eu vivo falando pra Gi que se tem uma pessoa que eu me espelho, que definitivamente faz uma coisa diferente e para um lado positivo, é ela. Já compartilhei com ela diversas experiências que eu tive, então é um prazer estar aqui. É um prazer aprender com você. Eu sempre falo isso, reforço. Porque realmente, isso aí é um crânio ambulante, gente. É incrível, incrível. Bom, ótimo. Vamos lá, então, que eu sei que tem bastante pergunta. A gente já deu uma pré-selecionada nas perguntas que você abriu lá, sua caixinha de perguntas. Mas vamos lá também. Quem quiser ir perguntando, tem aqui um botãozinho, né, com um ponto de interrogação, que é para você ir perguntando. A gente vai abrindo as perguntas, conversando. Podem ir mandando, que a gente vai falando um pouco sobre cada coisa. Então, se quiser começar, a gente já vai aí com tudo. Então, perfeito. Acho que uma campeã da caixinha de perguntas foi sobre a necessidade de suplementação no emagrecimento. Então, apareceu bastante sobre a questão do whey, se o whey se ele engorda, se ele pode acabar atrapalhando o processo de emagrecimento. Ótimo. Então, para a gente começar, vamos lá, que assim, eu sei que o whey é uma questão que muita gente até chega aqui e me pergunta, né? Se pode tomar whey, se tem que tomar whey. E whey nada mais é, whey protein, ele é uma proteína vinda do leite, né? É proteína do soro do leite. E aí, com isso, querendo ou não, assim, pensando nisso, a gente consegue pensar que é uma proteína como qualquer outra, assim como frango, como carne, como ovo, como, enfim, fontes aí de laticínios, a gente tem aí realmente o whey como uma fonte de proteína e, querendo ou não, ele nada mais é uma fonte de proteína. Então, quando a gente pensa nisso, a gente deixa de pensar nele só como um suplemento, como algo muito. Parece que as pessoas se distanciam muito do whey, né? Pensando que ele é algo, é uma suplementação, uma medicação. E tudo bem, você vai estar de fato suplementando, complementando sua alimentação, né? É um pó, querendo ou não, é um suplemento em pó, mas nada mais é do que uma fonte de proteína. Então, a gente tem que ficar pensando, quando a gente pensa em processo de emagrecimento, que a gente pensa que a pessoa está fazendo aquele déficit calórico, comendo menos calorias ali do que a gente gasta e tudo mais. Querendo ou não, essas pessoas precisam prestar muita atenção na quantidade de proteína aí da alimentação. Você sabe, a gente está sempre batendo muito nessa tecla. E tem muitas pacientes que chegam, né? Enfim, que a gente vê aí no nosso dia a dia que é muito difícil a pessoa realmente comer uma boa quantidade de proteína. E se a pessoa não come essa boa quantidade de proteína, o que acontece é que ela não vai ter, primeiro, às vezes, muita saciedade ali na alimentação dela. No momento que a gente inclui mais proteína, ela começa a se sentir mais saciada. E, querendo ou não, ela pode ir perdendo muita massa muscular nesse processo de emagrecimento, né? Então, a gente precisa realmente estar incluindo, às vezes, esse whey como uma forma mais prática, mais fácil dela estar tendo uma fonte proteica ali na alimentação, principalmente mulher, né? A gente vê muito essa dificuldade das mulheres incluírem aí uma boa fonte proteica. A gente, sei lá, não consegue colocar, às vezes, não necessariamente carne em si, né? Mas querendo ou não, qualquer fonte de proteína, a mulher já tem um pouco, às vezes, mais Sim. dificuldade de comer. Então, no momento que a gente coloca o whey, acaba sendo mais fácil de atingir essa quantidade de proteína, sem dizer que, assim, é prático no dia a dia. Às vezes a pessoa tá muito corrida, tem essa correria e tal, então vale, às vezes, a gente tá incluindo. E outro ponto é que, querendo ou não, assim, tem um sabor docinho, tem alguns whey que são super gostosos. A gente faz Sim. super várias receitas. Receitinhas. Isso, várias receitas com whey que, querendo ou não, assim, são gostosinhas, às vezes matam a vontade de doce. A gente já pode estar usando de uma forma um pouco mais estratégica também, pensando aí em outros benefícios, né? Mas assim, o whey é isso, ele é uma fonte de proteína, ele não vai nem te engordar, nem te emagrecer, ele é uma fonte de proteína. Se você estiver incluindo o whey de uma forma que estiver fazendo esse déficit calórico, sua alimentação como um todo tá legal, ele vai ser um ótimo Sim. complemento proteico. Então, é isso, ele nada mais é do que uma fonte de proteína. Eu acho que uma coisa legal de curiosidade que eu pelo menos vi muito no dia a dia com você é que muitas vezes as pessoas acabam se espantando com a quantidade de comida, né?
mesmo que seja em 1.200 calorias, comida de verdade acaba sendo volumoso e para ajudar essa pessoa também a ter o aporte proteico correto, às vezes a suplementação é muito interessante, porque 1.200 calorias parece muita coisa e realmente com comida de verdade e tem gente que não consegue. Exatamente. E é bem isso, assim, às vezes a pessoa não consegue, tem medo já de comer uma grande quantidade, né? É muito engraçado. A gente passa o plano alimentar, a pessoa fica tipo, gente, mas não é muita comida, eu não vou conseguir emagrecer dessa forma. E no fim tem um monte de resultado, né? Sim. Mas querendo ou não, assim, a pessoa já tem essa dificuldade de comer, às vezes, grande volume e tal. O whey, ele vem com uma praticidade, às vezes, pra estar ajudando realmente. Não, perfeito, amei. Outra campeã que apareceu pra gente foi sobre o jejum intermitente. As Tá. pessoas têm muita dúvida se ele realmente é a melhor estratégia, se serve para todo mundo, se é tiro certo para o emagrecimento, e ainda gera muita dúvida, né? Sim, o jejum intermitente, assim, eu acho legal de pensar Eu sei que as pessoas chamam jejum intermitente, low carb, sei lá, essas dietas que as pessoas chamam, né? Que as pessoas chamam de dieta, na verdade são estratégias, tá? Então a gente pode sim estar aplicando, como a gente pode estar usando qualquer outra estratégia, pensando num processo de emagrecimento. Então, o jejum intermitente, dá para utilizar ele como uma estratégia de emagrecimento, como dá para não usar e ter, enfim, o mesmo resultado da mesma forma, tá? Então, assim, a gente pode pensar que o jejum intermitente que acontece como benefício ali para o emagrecimento. Quando a gente faz o jejum, a gente reduz a nossa janela de horas ali de alimentação. Às vezes vai fazer um jejum, sei lá, de 18 horas, de 21 horas, exemplo. Aqui tô chutando, falando qualquer horário, mas assim, a gente vai reduzir o tempo que a gente vai ter para se alimentar vai ser pouco, vai ser menor. Então, muitas vezes você reduz a quantidade ali de calorias que você está ingerindo, né? E aí, com isso, você atinge esse déficit calórico e com isso consegue emagrecer. Então, pensando em estratégia de emagrecimento, se você se adapta ao jejum intermitente, legal, pode ser uma estratégia. Mas a gente vê também muito algumas pessoas que não se adaptam e tentam estar se adequando ali a uma dieta que não foi feita ali para elas, né? Então acabam tendo muito, tudo bem. Faz o jejum intermitente, não tá às vezes sentindo fome durante o período ali de jejum, mas no momento que sai ali do jejum, a pessoa tem às vezes um efeito mais de compulsão, não consegue, não tem aquele controle sobre aquilo que tá comendo, né? De quantidade e tudo mais. E aí, ao invés de estar fazendo déficit calórico, tá comendo muito a mais, tá compensando naquelas horas ali de alimentação. E aí, essa conta não fecha. Então, para essas pessoas, o jejum intermitente não vai proporcionar ali aquele emagrecimento. E assim, são poucas pessoas até, acho que você pode dizer também assim, no nosso dia a dia ali, que a gente vê que de fato se adequam ali, né? Se adaptam bem ao jejum intermitente. São poucas pessoas que a gente vê que falam, não, olha, para mim deu super certo, me senti bem. Principalmente quando a gente pensa em atividade física, né? Tem gente que às vezes não se encaixa ali, que decai ali, cai o rendimento, a disposição no dia a dia. Então tem muito esse outro efeito que a gente tem que pensar também. Às vezes, se a pessoa não está tendo bom rendimento no treino por conta do jejum, o que adianta, né? Qual que vai ser a qualidade do Sim. emagrecimento ali daquela pessoa? Eu acho que isso envolve todas as outras modices que acabam chegando até as pessoas, né? É importante falar também da individualidade, de cada ser é um. O que serve para mim não serve para você. Então, não englobar, generalizar essas dietas, estratégias, seja lá o que for, né? Exatamente. E até como uma curiosidade aí, tem até um comparativo de que pegaram um estudo comparando várias dietas, dieta low carb, jejum intermitente, enfim, várias estratégias, né, que a gente estava falando, compararam isso para ver qual é a melhor dieta de fato ali pro emagrecimento. E viram que todas elas, não tem nenhuma que de fato se destaca em relação às outras, né? O que de fato vai te emagrecer é esse déficit calórico, lógico, pensando em qualidade da sua alimentação, tudo mais. Mas se você não estiver fazendo déficit calórico, qualquer estratégia que você estiver usando não vai funcionar. Então, o ponto principal é esse. As estratégias que a gente vai utilizar vai depender muito mais de como a pessoa acaba se adaptando ali no dia a dia dela. Lindo! Outra dúvida que apareceu bastante foi sobre o uso da creatina no emagrecimento. A gente vê bastante que as pessoas acabam ganhando um peso aí na balança quando passam a utilizar a creatina, mas esse peso não é gordura, né?
Exatamente. Acho que é até legal falar isso da creatina, porque tem muitos mitos realmente. A creatina, assim, ela é o suplemento mais bem estudado aí do mundo. Hoje em dia é o mais bem evidenciado. Então, realmente é um suplemento excelente. E o que acontece para quem não conhece a creatina, a gente tem uma das energias ali que a gente usa, por exemplo, em treino de musculação, que a gente faz aquela força e para, por exemplo, a gente está usando a nossa creatina muscular. É uma força ali, é uma energia que a gente tem, vai estocada no nosso músculo para estar usando ali no nosso treino. Quando a gente suplementa a creatina, a gente está aumentando esse estoque de creatina intramuscular. Então, já quebrando o mito que algumas pessoas têm de creatina engordar e tudo mais, o que acontece, ela é como se tivesse acumulando, uma água, só que intracelular. Então, é dentro ali do músculo que está acontecendo esse inchaço. Então, pode até dar esse pumpzinho muscular, que muita gente até percebe na hora que começa a tomar a creatina, mas você não está retida, você está tendo esse inchaço muscular, mas você não está tendo essa retenção de líquido, não está engordando por conta da creatina. E aí, no momento que você está aumentando esse estoque de creatina muscular, querendo ou não, na hora que você for treinar, você vai conseguir exercer mais força. Com isso, você consegue ganhar mais massa muscular. Então, pensando no processo de emagrecimento, que a gente bate muito nessa tecla de tentar ao máximo manter ali sua massa muscular, é um pouco difícil de ganhar expressivamente massa muscular no processo de emagrecimento, né? A gente sabe aí também no nosso dia a dia que a gente tem que estar sempre correndo muito atrás de manter ali a massa muscular. E aí, pensando nisso, a creatina ela vai ajudar, eu diria que de forma indireta no emagrecimento, porque querendo ou não, te ajuda a manter bem essa massa muscular, né? A exercer mais força ali no seu treino, ter um melhor rendimento, até eu diria. E aí, com isso, você consegue ter uma qualidade de emagrecimento melhor, né? Você não vai, às vezes, estar perdendo massa muscular nesse processo. E querendo ou não, assim, quanto mais massa muscular a gente tem, mais calorias a gente gasta também. Isso facilita ali depois também seu processo de emagrecimento. Então, a gente pode pensar na creatina como uma estratégia indireta ali no processo de emagrecimento. Mas eu diria que, assim, é o suplemento mais bem estudado, evidenciado e realmente, assim, excelente. Não, e é legal porque, assim, às vezes as pessoas acham que é suplemento de gente de academia, só o pessoal que treina e tudo mais. Mas alguns estudos já relatam que a creatina pode ser usada até em idosos acamados para evitar a perda de massa muscular. Então, para sair um pouco desse pensamento de maromba e afins, ela pode ser aplicada em diversos outros cenários, né? É isso mesmo, ó, gente. Tinha que ser minha estagiária estudando, se atualizando todos os dias. E assim, é exatamente isso. A creatina ela tem sido estudada até para idosos, até, enfim, nesses casos mais clínicos, assim, de que realmente a gente vê uma grande perda de massa muscular, ele ajuda muito nessas questões. Então, pensando em emagrecimento, ele também vai estar ajudando ali nessa forma indireta, eu diria. Mara, agora é um tema que eu sei que você gosta muito e que a gente vive teclando no seu Instagram, já rolou em live, já rolou reel, já tem de tudo, que é a questão dos docinhos. São duas perguntas. Então, a primeira é sobre como driblar aquela vontade excessiva de doce e como incluir o docinho no dia a dia. Ótimo. Primeiro ponto, assim, a gente pode sim estar criando estratégias para driblar essa vontade, né? Eu vejo que muitas pessoas não é nem mais a vontade em si, aquela vontade zona que a gente fala de tipo, nossa, preciso de uma fatia de bolo de cenoura, sei lá, da minha avó, aquela vontade específica, que realmente é uma grande vontade. Eu vejo que as pessoas hoje em dia têm muito, já virou um hábito, às vezes, ter sempre um docinho, tipo, depois da refeição. E aí acaba virando uma coisa meio automática. Sempre nas refeições ela acaba precisando daquele docinho. E aí deixa de ser algo também pensando em estratégia, dá super pra gente incluir doce, né? A gente às vezes até inclui no cardápio aí das pacientes, né? No plano alimentar, um docinho. Mas tem muito, a gente precisa prestar muita atenção no momento que é uma vontade zona e o que é uma vontadezinha que passa meio batido ali, né? Que não precisaria de fato ter em determinados momentos. Então, para evitar nesses momentos, sinceramente, a dica aí que eu dou, a principal estratégia é não ter em casa, porque eu vejo que as pessoas, sempre que tem disponível, abre ali a gaveta, pega, sei lá, no armário, sempre tem aquele armário, a gaveta de besteira, assim, entra lá, pega. Se tiver, você vai acabar comendo. É muito assim, é difícil a gente ficar cedendo a uma vontade o dia todo, né? Todo o tempo. Então, no momento que tem ali algum docinho, alguma coisa, tipo, disponível, você vai acabar pegando. Então, não tenha em casa, porque isso já é um grande ponto. Agora, se
Se você realmente, assim, olha, eu faço muita questão e tem gente que, assim, deixa às vezes de seguir um plano alimentar porque, putz, todo dia eu vou lá e pego doce. Aí, como o doce é algo que ela vê como proibido, então, querendo ou não, ela fala, já que eu já comi, então dane-se minha dieta, tipo, um dia perdido, amanhã eu recomeço, ou segunda-feira eu recomeço. E aí acaba que vira um ciclo, assim, a pessoa nunca consegue de fato se manter num plano alimentar, né? E acaba que não anda, né? Ela não anda o processo de emagrecimento. Então, às vezes, é melhor a gente incluir esse docinho para dar aquela tranquilidade. Meu, tem o docinho lá todos os dias e ela pelo menos se mantém naquele processo de emagrecimento. E a gente vê até muitas pacientes, quando a gente inclui, chegam na consulta seguinte falando: gente, eu até esqueci que tinha o docinho, você encaixou. Porque é uma coisa que, na hora que você sabe que tem a possibilidade, você fica mais tranquila. E aí acaba que, às vezes, nem precisa de fato ele tá ali. Então, eu acho isso muito legal, assim. E como estratégia para estar incluindo, a gente pode pensar os melhores momentos. Primeiro, depois, né, de alguma refeição, por exemplo, depois do almoço, depois do jantar, que querendo ou não, assim, qual que seria o problema de fato ali do doce, né? Querendo ou não, é um açúcar que você está consumindo. Na hora que você come um açúcar, você tem um disparo de açúcar ali no seu sangue. No momento desse disparo de açúcar no sangue, você dispara um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que vai reduzir né, absorver, tirar esse açúcar do seu sangue. E que toda vez que isso acontece, esse disparo de insulina, você está mais propício a acumular mais gordura, né? Gordura principalmente às vezes na região abdominal e tal. Então, querendo ou não, acaba, né, dificultando ali o seu processo de emagrecimento. Mas pensando que o problema seria então esse pico de açúcar no sangue, a estratégia seria lentificar então essa absorção. Então, o que a gente pode estar fazendo é depois de uma refeição, porque vai ter ali, por exemplo, salada, legumes, verduras, né? Bastante fibra, que já lentifica essa digestão. Vai ter proteínas, sei lá, uma carne, um peixe, um frango, um ovo, enfim. A fonte de proteína que tiver ali, que já vai também lentificar essa digestão. Fontes de gorduras boas ali, sei lá, temperou a salada com azeite, por exemplo, já vai lentificar a digestão também. E aí, no momento que você for depois ali do almoço, por exemplo, pegar 2 quadradinhos que seja de um chocolate, você não vai ter aquele pico de açúcar no sangue, porque você vai estar digerindo mais lentamente, né, aquele chocolate. Então, acaba não sendo um impacto tão grande. Mesma coisa a gente pode pensar também antes do treino, por exemplo. Pode ser uma estratégia antes ou depois do seu treino, a gente está incluindo. Se você, no momento vai antes do seu treino, falando primeiro, o que vai acontecer você vai ter sim aquele pico de açúcar no sangue. Você pegou ali um chocolate de forma isolada ali, ou sei lá, o bolo que a gente falou, ou até um pão, vai saindo um pouco só dessa parte de doce, comendo um pão. Você vai ter esse pico de açúcar no sangue. Só que esse pico, logo em seguida, você vai estar treinando. Então, querendo ou não, você já vai estar usando muito desse pico como energia ali inicial no seu treino, né? Sim. E querendo ou não, no momento do seu treino, você tá ali disparando adrenalina, né? Você tá naquele momento ali de treinar. Então, dispara adrenalina. Essa adrenalina, ela contrarregula o hormônio da insulina. Então, vai reduzir essa insulina de novo. Então, querendo ou não, deixa também de novo de ser um problema esse açúcar ali que você comeu. Então, diria que são os melhores momentos aí pra gente estar encaixando. E uma pergunta bônus, porque aproveitar que a gente tá nessa linha dos doces, é uma dúvida sobre os docinhos fit. São boas opções? Não são boas opções? Eu acho que esse tema abre janelas tanto mentais quanto fisiológicas no emagrecimento, né? Sim, eu vejo que muitas pessoas se apegam a docinhos, a opções fit, como algo tipo, já que é fit, eu posso comer à vontade. E ela esquece que tem calorias. Muitas vezes, um docinho que tá ali como... ele é zero açúcar, por exemplo. Você pegou um docinho zero açúcar, um doce diet, por exemplo, para conseguir deixar aquele docinho gostoso, por exemplo, a indústria muitas vezes compensa com gordura. Então, aquele chocolatinho vai ter também um monte de caloria da mesma forma. Então, muitas vezes, esses docinhos fits são falsos fits, né? A gente vê que são também extremamente calóricos, ou muitas vezes, assim, não vai ter o açúcar em si, mas vai ter outras formas de açúcar. Enfim, às vezes a lista, a composição, né, nutricional não é muito legal. Então, muitas vezes, assim... vale a pena estar incluindo qualquer chocolatinho que você gosta e isso já ser o suficiente para matar a sua vontade. E exatamente essa parte emocional que você falou, assim. Às vezes o que ela quer sei lá, é aquele bolo de cenoura, por exemplo. E se ela ficar compensando em qualquer outro docinho fit, não vai matar aquela vontade dela. E ela vai ter comido um monte de caloria e não vai ter, né? Matado a vontade real que ela tinha.
Exatamente. Então acaba que não adianta, sabe? Então eu prefiro muitas vezes assim, tipo, qual é o doce que você tem de fato vontade? Vamos, você consegue comer 2 quadradinhos desse chocolate, por exemplo? Então vamos nesses 2 quadradinhos de chocolate. Então, às vezes, ficar compensando com docinhos fit, acaba que essa conta não fecha, né? Sim, e às vezes eles nem são tão bons de verdade, tão gostosos, né? As pessoas às vezes acabam cedendo por ser aquela melhor opção, por ser vendido como melhor opção, e na verdade não é bem assim. Exatamente. E vale super a gente estar sempre lendo essa lista de ingredientes. Tem alguns que são realmente super legais, Sim. ingredientes legais. Se a pessoa quer realmente, olha, eu gosto daquele chocolate, beleza, perfeito, ótimo. Mas se é uma coisa que às vezes não compensa para ela, não vale a pena. Então, por isso que a gente sempre acaba batendo nessa tecla. Individualidade. Cada pessoa é uma pessoa, vamos entender todo esse contexto. Sim. Gi, voltando um pouquinho na questão da creatina, mas acho que também pode ser para uma suplementação geral. A Pri tem uma dúvida sobre a suplementação em quem já tem uma boa alimentação. É Tá. necessário? Pensando na creatina, é isso? Ela mandou como suplementação, acho que englobando tudo. Tá. Pensando em suplementação de forma geral, se a pessoa tem uma boa alimentação, muitas vezes, se ela já tá atingindo as necessidades diárias ali dela, muitas vezes ela não precisa de uma suplementação. Então, normalmente aqui, né, no consultório, a gente acaba indicando muito uma suplementação quando a gente vê de fato que a pessoa não consegue atingir aquelas necessidades diárias ali dela. Mas também tem uma questão que é entender as individualidades dela. Então, por exemplo, é uma pessoa que está se alimentando bem e tudo mais, mas que mesmo assim é uma pessoa que, por exemplo, tem muita cólica, muitos sintomas ali no período menstrual dela. Então, a gente pode estar receitando, às vezes, um suplemento, né? Vai ser, tipo, algo natural e tudo mais, que tá ajudando ela. E não é que é, tipo, ela pode ter a alimentação perfeita ali dela, mas é uma característica dela ter esses sintomas ali no período menstrual. Então, por que não tá ajudando ela de certa forma, né? Com algo ali natural e tudo mais. Então, isso às vezes a gente acaba, enfim, orientando e tal, que pode ser uma ideia nessa suplementação nesse sentido. Então, vai depender muito. A suplementação pode ser feita como algo complementar à alimentação, mas também a gente pode estar pensando nessa suplementação como questões mais individuais ali, né? Até perguntaram em relação, tipo, para imunidade, tem algum tipo de suplementação? E é a mesma coisa, às vezes a alimentação da pessoa tá incrível, mas ela quer dar uma potencializada nisso, então vamos pensar, às vezes, tá suplementando zinco, vitamina C, enfim, esses nutrientes que estão ligados ali à parte de imunidade, mas também, às vezes, própolis, por exemplo. É algo que você não tem ali, muitas vezes, na sua Sim. alimentação. E ele pode estar te ajudando nessa questão de imunidade. Então, todas essas pequenas coisinhas, às vezes, vale a gente estar olhando de forma mais próxima ali e tá, às vezes, acrescentando no dia a dia, da pessoa. Perfeito. Mais uma dúvida. Pensando em pizza de domingo, o que fazer? Ó, pizza de domingo. Ó, o que a gente pode estar pensando é que, assim, é aquilo que a gente estava falando, dá tudo pra gente incluir na nossa alimentação. Vai depender tudo de um contexto. E muitas vezes, assim, a alimentação a gente vê que não é só a nutrição em si. Tem a questão emocional, a questão de vida social. E tudo isso a gente tem que estar considerando, né? Muitas vezes, assim, a pessoa ama comer pizza de domingo. Como eu posso chegar para ela e falar, não, quero que você siga 100% meu plano alimentar e é isso? Porque o que vai acontecer? Ela pode até se segurar no primeiro final de semana. O próximo, ela já tá falando, meu, que se dane, eu vou seguir minha vida, não aguento Sim. mais esse plano alimentar. E aí não vai seguir nada do que foi proposto. Então eu prefiro muitas vezes que a pessoa, de fato, siga ali, né? Enfim, tenha essa alimentação no dia a dia dela, esteja se alimentando super bem. E final de semana, tudo bem ela abrir essa exceção ali, às vezes para essa pizza tudo mais. E, inclusive, já dando essa brechinha, é exatamente isso que a gente vai estar falando no dia 12, né? Quinta-feira. Eu vou Grande estar webinário. Exatamente, o encontro do emagrecimento do bem, que é exatamente sobre isso, como você incluir, né, ter a liberdade, a gente quer mostrar que dá sim para ter a liberdade de comer o que você gosta e mesmo assim emagrecer. Eu vou estar mostrando muito disso nesse encontro. Então, saindo daqui, clica lá no link do meu perfil, se inscreva. Vai ser um encontro online gratuito no dia 12 às 8 da noite. Mas assim, vai estar super legal para mostrar exatamente isso, que dá sim pra gente incluir esses alimentos. Dá para incluir a nossa pizza, dá para incluir o docinho, basta saber como, as melhores estratégias de estar pensando nessa base também de alimentação saudável, que no momento que a gente tem essa base, a gente consegue incluir e partir para essas outras estratégias.
Então, é isso. Se inscrevam saindo daqui. Não, e é legal também porque no webinário do dia 12 a gente vai falar bastante sobre autonomia, né? De fazer essas boas escolhas sozinha. Exatamente, porque assim, eu vejo que é isso, as pessoas já sabem, mas têm dificuldade de colocar na prática, né? Como que eu posso aplicar isso em mim mesma? Então é isso, a gente quer mostrar assim que dá sim para você fazer isso e eu quero te dar essa autonomia, você vai colocar ali a mão na massa para ver você consegue aplicar em você mesma. E é simples. Eu acho que as pessoas dificultam, têm dificultado cada vez mais o emagrecimento, essa parte de alimentação, quando dá para ser algo muito mais simples, né? Então é isso, a gente vai simplificar e mostrar como você pode ter resultado tendo a liberdade de comer o que você gosta. Maravilhoso! E essa foi a última live antes do grande webinário, né? Exatamente, última live especial com uma convidada especial, porque assim. Fechou com chave de ouro. Exatamente, fechamos com chave de ouro. Ainda vamos ter mais lives aí pela frente, mas antecedendo aí esse encontro que vai ser assim, uma virada de chave, eu diria, vai para o processo de emagrecimento. Fechamos aqui então com chave de ouro. Não sei se tem mais dúvidas, se alguém também foi perguntando aqui. Olha o seu balãozinho. Olha o seu balãozinho. Ah, ótimo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ó, já perguntaram aqui da pizza, não vou nem então colocar, que já acabei respondendo. Beber líquido antes, durante ou depois das refeições? Acho que é uma pergunta se pode ou não, né? Beber líquido durante as refeições, o que acontece quando a gente bebe uma grande quantidade ali de líquido, né, na refeição, pode acabar atrapalhando um pouco a sua digestão. Então, não é uma questão de se engorda, se não engorda, não tem nada a ver com isso. Mas pode estar atrapalhando sua digestão. E se é uma pessoa que, por exemplo, já tem mais refluxo, já tem uma dificuldade, uma indigestão ali, já tem essa dificuldade de digestibilidade da refeição, no momento que a gente inclui esse líquido, pode ser que ela não se sinta bem depois. Tem muita gente que tem aquele estufamento, que fica com refluxo. Então, essas pequenas coisinhas vale estar prestando atenção em você mesmo, assim, né? A quantidade que você coloca já acaba te causando isso. Vamos reduzir a quantidade, vamos dar um tempinho para você beber depois. Então, isso já pode estar ajudando. Sem dizer que, assim, isso eu tô considerando água, né? A gente vê até também em consultas que as pessoas acabam esquecendo um pouco dessa parte de líquidos durante a refeição. Então, por exemplo, tô perguntando ali do almoço dela, o que ela comeu. Ela tá falando bonitinho tudo que ela comeu. E aí eu pergunto, e você bebe alguma coisa junto? Ah, bebo. Eu bebo um suco de laranja, bebo... Enfim, sempre tem alguma coisinha assim. E que ela esquece que isso também tem calorias, né? Então, não que precisa ser um peso ali, tipo, nossa, então não posso comer nada, não posso beber nada. Não, mas você tem que estar considerando que você está bebendo. Então, isso é um ponto também para prestar atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que foram perguntando até aqui, é que eu não tô achando. Ah, perguntaram da creatina. Ó, eu como bem, mas sou fraca e tenho dificuldade em ganhar massa. A creatina seria uma boa opção? É exatamente isso que a gente falou. Assim, ela pode sim estar te ajudando nessa questão de realmente mais força, né, para ganhar mais massa muscular e tal. Mas lógico, tem que realmente ter não só essa tem que ter a boa alimentação, lógico, mas também o estímulo correto, né? Pensando em atividade física, qual estímulo que você tá dando, tudo mais. Então, isso vai ser importante também prestar atenção. Dieta ajustada, uma boa noite de sono, um treino realmente de qualidade, e aí a gente começa a pensar então nessas coisas extras. A creatina é uma excelente aí para estar pensando, sim. Maravilhoso, acho que foi tudo, né? Foi, né? Ótimo. Bom, mas gente, eu e Polly estamos sempre abrindo caixinhas de perguntas aí para vocês, para estar ajudando aí diariamente todo mundo. Então, saindo daqui, já quem não veio aí por mim, não seguia ela, agora vai lá seguir ela, que ela também tem várias dicas, receitas incrível por lá. E quem ainda não se inscreveu no encontro do dia 12 de agosto, saindo daqui, clica lá, vai no link do meu perfil, clica, se inscreva, que é um encontro online, gratuito, para realmente te dar essa virada de chave para o processo de emagrecimento. Você vai aprender a comer ali o que você gosta, ter a liberdade de comer o que você gosta e mesmo assim conseguir emagrecer. E tá incrível, né? A gente não vai falar muito, mas assim, o webinário a gente trabalhou, gente. Mas o tanto que a gente trabalhou para